Então, nós temos aqui o seu Ivanildo, que tem uma família extensa, veio do Marajó, pessoa trabalhador, que nunca deixou faltar o alimento para a sua família. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a nobre advogada, que eu nem vi a senhora, doutora. Ela veio aqui, na torcida pelo seu Ivanildo, disse, olha, eu conheço ele, é lá de Chaves, conheço, é gente lá do interior. Como eu conheço a índole dele, a família dele, eu posso afirmar, mesmo não tendo acesso aos autos, porque parece que ela trabalha na esfera administrativa, né, o direito administrativo, previdenciário. Mas eu não tendo, conhecendo a índole do seu Ivanildo, eu posso afirmar que isso não passou de uma fatalidade. E mais determinação ela trouxe com essa palavra de apoio, de suporte, para que eu pudesse aqui dizer em favor do seu Ivanildo, que está sendo acusado da prática do crime de homicídio qualificado, em desfavor do seu Carlos, que eu estive analisando, uma pessoa que tem alguns antecedentes criminais com relação à questão de crime de ameaça, crime de lesão corporal e crimes Maria da Penha. Então, uma pessoa que gosta de confusão. Para além disso, o laudo pericial, que inclusive está aí na mão dos senhores e das senhoras, dá conta de que o seu Carlos ele estava inebriado, possuído de efeito entorpecente. Cheirou, fumou, sei lá por onde ele botou. O certo é que tem no laudo que ele estava inebriado sob efeito de entorpecente. E tinha uma rixa dele com relação ao seu Ivanildo. Inclusive, o seu Ivanildo veio a trazer essas duas testemunhas que viriam aqui, iriam dizer exatamente sobre isso. E aí, pelo laudo, né, como disse o direto promotor de justiça, o entendimento foi, bom, já que foi uma lesão na parte abdominal, como é que poderia ter sido na parte lombar, segundo a versão do seu Emerson? Então tem alguma coisa aí que não está batendo bem. O relato do Emerson com o laudo pericial. Então, no meu entendimento, se houvesse essa lesão pela costa, no meu entendimento, iria ser... Normalmente a gente escolhe a espalda, né, que é um desses dois lados aqui, para enfiar a faca. Quando é pela frente, e é ruim a gente ter o coração do lado esquerdo. Por quê? Porque normalmente o coração ele está ao alcance, quem é destro e vai lesionar uma pessoa. Normalmente, quando a pessoa vai brandir um instrumento cortante, ele vai brandir na altura do próprio corpo. Aqui vai atingir o coração ou as veias do coração. Não sei por que na nossa anatomia, quem construiu o nosso corpo botou desse lado. É muito frágil o ser humano. A forma como o nosso corpo reage diante de uma situação de pânico, de raiva, de fúria, e se tiver armado, existe uma possibilidade muito grande de a pessoa liquidar o outro com apenas um golpe. Mas aqui diz que foi mais ou menos nessa região aqui, nessa região da Guiarga, do Carlos. E essa informação pode nos trazer elementos de convicção que nos remete para uma possível afirmação de que
o relato do seu Ivanildo, de fato, seja aquilo que esteja em harmonia com a verdade, com o que está dito lá nos autos, que ele teria ido lá na casa dele, falar com a filha dele, entregar o pão, entregar uma comida, um alimento, o dinheiro, e ao sair de lá, teria se deparado com essa pessoa. O seu Emerson, que seria o dono desse cyber, ele disse que estaria dentro, eu estou dentro do cyber, só que o cyber, você não entra, você é atendido do lado de fora. É tipo aquele lugar que você vai aqui nesses bairros aqui da periferia, e tem umas grades, aí você é atendido pelo lado de fora. Assim era o cyber desse Emerson. E lá ele fica no computador e atende a pessoa olhando aqui para a rua, eu não sei qual é o tamanho da janela, não sei. Segundo o seu Ivanildo, era de 1 metro quadrado, dá meio metro quadrado, né? Dá um 1 metro quadrado, mais ou menos. Então, diante dessa situação, o seu Emerson disse que ele teria chegado e começado a discutir com a dona Maria da Conceição. Ora, se ele chegou e conversou com a Maria da Conceição, é claro que despertou a atenção do Carlos. O Carlos não poderia ter sido pego de surpresa se o Ivanildo chegou e se apresentou a Maria da Conceição. Ele não poderia... Agora, se fosse verdade o que o seu Emerson teria dito, ele já teria chegado e se dirigido ao Carlos e não a Maria. Na versão do Emerson, assim, ele chega, conversa mas só que não é conversa, segundo o Emerson é briga. Ele chega e arranja, vai brigar com a Maria, brigar assim, em termos, palavras, né? Não fisicamente. E aí briga lá com a Maria, com palavras, e aí tem um desentendimento com o Carlos. Se ele chega e conversa com a dona Maria, significa que esse aqui não está desapercebido da presença dele. O que eu entendo é que talvez nessa desavença dele com a Maria, o Carlos saiu em defesa da Maria e atacou ele. E ele, para se defender, deu uma espetada no Carlos. O laudo aponta que existe uma única lesão. Perguntado para ele, o senhor lesionou quantas vezes? Faço noção. Tenho a mínima ideia, diante do calor das emoções daquele momento, eu não sei nem dizer quantas vezes, mas tem aí o laudo, diz que foi uma única lesão. Bom, se foi uma única lesão, quando é uma única lesão, significa que a pessoa está, de fato, no meu entendimento, está se defendendo. Se ela tivesse imbuída num sentimento de fúria, de raiva, de ódio, aí a pessoa cai no chão e ela, ela vira para lá, ela corre e lá nas costas dela ela continua espetando a outra, que não foi o caso aqui. Houve uma lesão e o seu Carlos veio a se ferir. Depois disso, o Emerson disse que eles ainda continuaram lutando de esforço físico até que chegou o motoqueiro que separou os dois. E o motoqueiro levou o Carlos lá para o hospital e esse aqui se retirou do ambiente. Assim é a situação. Então, diante desse quadro, nós temos aqui a garantia e a certeza, de que, de fato, ele estava atacando de forma covarde, como narra o seu Emerson, pelo que se depreende do laudo, não é bem essa a percepção que nós temos. Então, eu sempre digo aqui, é o exemplo que eu uso para com os meus filhos, eu digo assim, olha,
O pai de vocês nunca se estressa a si mesmo. Eu não me estresso a mim. Então, para eu me estressar, é preciso que alguém venha de fora e invada a minha paz. Isso destrua o meu equilíbrio. Então, eu nunca vou perder a paciência contigo. A não ser que você perturbe a minha paciência e aí me tire o equilíbrio. Então, se uma pessoa perde o equilíbrio, 2 motivos. Alguém tirou ela do equilíbrio, da paz interior que ela estava, ou ela é débil mental e agiu de inopino e sem nenhuma lógica, sem nenhuma racionalidade. O que eu acredito que não é o caso aqui do seu Ivanildo, que não agiu de forma ilógica, inconsequente, mas reagiu a uma injusta provocação e se defendeu. E se defendeu de uma forma moderada, equilibrada, porque registra aí o laudo uma única lesão. Nós agora vamos fazer a votação da quesitação, são 4 quesitos, por causa da pronúncia, a decisão de pronúncia, são 4. Mas no terceiro quesito, nós vamos resolver essa situação. Primeiro quesito, que vai ser apresentado para os senhores e senhoras tem prova de materialidade? E, de fato, tem prova de materialidade. Segunda pergunta que vai ser feita. Tem prova de autoria? Sim, porque ele confessou. Então, o primeiro voto e o segundo voto, que é materialidade e autoria, é sim. No segundo voto, é a questão o jurado absolve. E nesse quesito do jurado absolve, aqui são várias teses. Inclusive, ele estava se defendendo, não existe prova suficiente para condenar o seu Ivanildo, e por aí vai. E, nesse quesito, em harmonia está o órgão do Ministério Público e o órgão da Defensoria Pública, no que concerne ao terceiro quesito, cada um dos senhores e senhoras votar sim. Tem um quarto quesito, que consta na decisão de pronúncia, que seria o motivo, a dificuldade de defesa. Segundo a denúncia e a pronúncia, teria havido uma dificuldade de defesa e ela também deveria ser apreciada pelos senhores, o que eu acredito que não, pelo quanto disse o promotor de justiça, pelo quanto diz o laudo e pelo quanto afirmou aqui o seu Ivanildo. Nós iremos terminar essa votação no terceiro quesito. Está entregue o julgamento nas mãos de cada um dos senhores e senhoras.